Fala pessoal, todos bem? Vamos trabalhar hoje com a Lei de Improbidade Administrativa aqui no pós-edital, né? Saiu vários concursos aí para o estado do Amazonas, Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública, né? Bombeiro. E na parte de Direito Administrativo cobra a LIA, né? O que é a LIA, professor? A Lei de Improbidade Administrativa. Só que como já está, né? A publicação do edital foi após a publicação da Lei 14.230, então nesse concurso aí vai cobrar, né, digamos assim, a nova Lei de Improbidade Administrativa. Eu falo nova, porque a Lei 14.230, ela praticamente alterou toda a Lei 8.429, apesar de continuar, pessoal, sendo o número da lei antiga, né, que é 8.429, continua sendo a Lei 8.429 de 92. Tá? Não mudou o número, mudou apenas a questão do texto. Eles poderiam até fazer uma nova lei e revogar o 8429, né? Porque foi uma alteração aí substancial. Tá bem? Então vamos iniciar aqui, né, nossa aula. Primeiro ponto, né? Trouxe uma questão aqui recentíssima, né? Questão aí para procurador do estado da Paraíba, caiu agora este ano, né? Que ela diz o seguinte, ó, com base na Lei 8.429 de 92, bem como na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores acerca de improbidade administrativa, assinar a opção correta. Tá, o que eu quero te falar com esta questão aqui? Que apesar de a Lei 8.429 ser uma lei pequena, que não, tomando café você lê toda a legislação, ela tem um arcabouço jurisprudencial gigantesco, né? Chegou muitas coisas até os tribunais superiores e muitas coisas tiveram um posicionamento, né? Tiveram aí um entendimento. E aí a gente tem que tomar cuidado, tá certo? Por exemplo, né? Essa questão aqui diz o seguinte, ó, com base na Lei 8.429, bem como na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores acerca de improbidade administrativa, assinar a opção correta. Letra A. A representação para que seja investigado ato de improbidade somente poderá ser realizada por algumas autoridades expressamente legitimadas. Se você for lá na Lei 8.429, você vai ver que qualquer pessoa pode representar, né? Qualquer pessoa pode levar para o Ministério Público que tem conhecimento de um ato de improbidade administrativa. Então, não é somente, né, aquele um rol que esteja na legislação que pode ser legitimado a fazer a representação. Então, a letra A já estaria errada, né, galera? Veja que é uma questão, né, para procurador do Estado, né? Procurador do Estado. Então, se você souber muito bem a lei de improbidade, você responde qualquer questão relacionada a qualquer cargo, né? E qualquer concurso. Letra B. Os procuradores do estado da Paraíba, por exercerem função essencial de justiça, são excluídos como sujeitos ativos do âmbito da aplicação da LIA, né? E tá errado, né? A gente viu o quê? Que todos os agentes públicos, embora aqueles que estão ali de forma transitória, por exemplo, o estagiário pode responder pela LIA, pela Lei de Improbidade Administrativa? Claro que sim. Aqueles que estão, por exemplo, exercendo um munus público também? Claro que sim. Então, o procurador, que é um agente público, esse que vai responder, obviamente, pela Lei de Improbidade. Então, eles não estão excluídos pelo fato de eles exercerem função essencial à justiça, né? Então, tá errado este negócio. Ó, letra C. A sanção penal aplicada por ato de improbidade administrativa exclui eventuais sanções administrativas relativas ao mesmo ato. Aí tá errado, pessoal. O princípio da independência das esferas, né? Ele pode responder no âmbito criminal também, por exemplo, contratar sem licitação algo que deveria ser contratado com licitação. É um crime previsto na Lei 8.666, né? E também é um ato de improbidade. Então ele responde tanto na esfera criminal quanto na esfera, né, civil, aqui no caso da Lei de Improbidade, né? E ainda pode responder ainda na esfera administrativa, né? O cara pode pegar um PAD, digamos assim, né? Um processo administrativo disciplinar. Letra D de doido. O STF pacificou a tese de que o processo e julgamento por crime de responsabilidade praticado por prefeito municipal impede a responsabilização dos agentes por ato de improbidade administrativa, haja vista a dependência das instâncias. Tá errado, né, pessoal? Não existe dependência das instâncias. E aqui
o entendimento aqui do STF é que haja a dupla normatividade, né, em relação, por exemplo, ao crime de responsabilidade e a aplicação também da lei de improbidade. Então, quem está excluído aqui, né, de ser aplicado tanto a lei do crime de responsabilidade quanto a lei de improbidade administrativa é o presidente da República. Os demais responderão tanto por improbidade administrativa quanto por crime de responsabilidade. Entendeu? E aqui está dizendo o seguinte, que o STF pacificou a tese de que o processo e julgamento por crime de responsabilidade praticado por prefeito municipal impede, pessoal, a responsabilização por ato de improbidade. Claro que não impede, não. Tá? Ele pode ser responsabilizado tanto por crime de responsabilidade quanto por por ato de improbidade, né? Letra E. Segundo a tese firmada pelo STF, são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso. Claro, né, pessoal? Isso aqui é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, você pode até pegar essa alternativa, colar no teu caderno, né? Porque realmente é o entendimento do Supremo, né? Esses atos aí, que a consequência é o ressarcimento ao erário, praticado, né, de forma dolosa, e são imprescritíveis, beleza? Questão interessante, né? Agora vamos lá. Qual é o fundamento da lei de improbidade administrativa? Primeiro, o que seria uma improbidade administrativa? O que seria improbidade? Primeiro, pessoal, a LIA, que é a lei de improbidade administrativa, ela veio para punir aquele agente público desonesto, né? Aquele que age de má fé, aquele que tem realmente a intenção. Por isso que, na verdade, agora, né, com a legislação alterada, tirou-se, na verdade, a culpa, né? Porque às vezes o agente público ele é punido também a título de culpa, lá na antiga redação. Ocorre que agora foi tirado, né? Que eu acho até que foi muito bom, porque às vezes o agente público não tinha a intenção de prejudicar a administração pública, né? Não agiu com má fé, né? E acaba respondendo por uma ação de improbidade administrativa, e às vezes o Ministério Público ele pesa a mão mesmo, né? Ele coloca mesmo para ferrar com o cara, né? Apesar de não haver dolo, apesar de não haver alternativa para o agente público naquela ocasião. Tem casos em que nem houve a conduta. Tem casos em que, por exemplo, um gestor anterior deixou para um próximo gestor, o outro gestor não soube como aplicar determinado recurso, e esse gestor atual acabou respondendo por ato de improbidade, o Ministério Público entrou com uma ação. Então, nesse caso, nem houve conduta do gestor atual. Então, veja que havia uma série de injustiças, né? Essas alterações, obviamente, que vieram na nova lei de improbidade, estou falando nova, mas continua sendo o mesmo número, ela veio para beneficiar, digamos assim, aqueles gestores que estão de boa fé, que não têm a intenção, que não são desonestos. Tá certo? Não veio, na verdade, para ajudar o desonesto. Veio para beneficiar, veio, na verdade, para contribuir para a justiça, né? Porque, assim, muitas vezes a pessoa respondia por improbidade e não tinha, na verdade, a intenção de prejudicar, não tinha a intenção de cometer alguma irregularidade, né? Por exemplo, tem casos em que a justiça condena, por exemplo, um município a pagar determinado remédio ou determinada situação, e o município realmente não tem dinheiro, pessoal. O município pequeno, ele depende dos repasses, né, da União, e às vezes realmente não tem dinheiro para pagar. E aí, descumprindo uma ordem judicial, o prefeito vai responder por ato de improbidade. Veja que muitas vezes, claro, que a gente não vai exonerar aqui aqueles agentes públicos que são realmente corruptos, né? Que é o que a LIA veio para punir, foi os agentes corruptos, os desonestos, os que agem de má fé. Tá bom? Bom, pessoal, então o parágrafo 4º, né, ele fala que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Então veja que eu tenho as seguintes consequências em decorrência do ato de improbidade. Primeiro, eu tenho a suspensão dos direitos políticos. Aqui você toma cuidado,
Porque não é a perda dos direitos políticos, não é a cassação dos direitos políticos, mas sim a suspensão dos direitos políticos. Nas provas eles falam assim, ó, a perda dos direitos políticos e da função pública. Tá errado, pessoal. É suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública. Claro, se a perda da função pública, obviamente, se ele tiver uma função pública. Caso não tiver, a indisponibilidade dos bens, né? Isso é para que o quê? Para que o agente ele não comece a dilapidar o patrimônio, né? Para fim de não pagar no final, né? Não fazer o ressarcimento ao erário. Tá tranquilo? E aí, o que vem a ser improbidade, né? A improbidade seria o quê? Um ato de desonestidade, né, pessoal? Um ato imoral, né? Na verdade, um ato imoral qualificado pela desonestidade. Esse que é o objetivo da LIA. Vem punir a imoralidade, né? Qualificada pela desonestidade, pela má-fé. Beleza? Muito bacana, né? Então você já sabe o que é improbidade administrativa, já sabe que no âmbito da Constituição, em decorrência desses atos de improbidade, a pessoa pode ter, o agente público pode perder a função pública, pode ter a suspensão dos seus direitos políticos, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Bacana, 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 muito bacana. Vamos lá então para sujeitos passivos do ato de improbidade administrativa. As pessoas da administração direta, no caso União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? Então esses podem ser, você pode cometer, né? Cometer um ato de improbidade em relação a essas pessoas aqui, União, Estados, inclusive em relação aos poderes também, né? Aqui executivo, judiciário e legislativo também, né? Os poderes podem ser sujeitos passivos do ato de improbidade. Vamos lá, um presidente da mesa diretora de uma Câmara Municipal contrata uma empresa sem licitação, né? Então ele já está os agentes públicos aí do poder legislativo, né? Beleza? Um juiz que é diretor de uma comarca, né, comete várias irregularidades, poderá responder por ato de improbidade administrativa. Aqui não importa os poderes, tá bom? Também podem ser sujeitos passivos do ato de improbidade as autarquias, as fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, que são as pessoas, né, da administração indireta, né, pessoal? Entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais. Também podem ser sujeitos passivos do ato de improbidade entidade privada para cuja criação ou custeio ao erário haja ocorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitada ao ressarcimento dos prejuízos, tá bom? Então, muitas pessoas podem ser consideradas, né, sujeitos passivos do ato de improbidade administrativa. O artigo 1º, né, com a redação já atualizada, diz o seguinte: o sistema de responsabilização por ato de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos da lei. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas, olha só, eu vou marcar para vocês, as condutas dolosas tipificadas no artigo 9º, 10 e 11 desta lei. Aqui, pessoal, existe uma discussão, ainda não está pacífica ainda, se o rol, né, como ele fala de tipificadas, né, se o rol desses artigos 10, 9, 10 e 11 são rols taxativos. O que é taxativo? Que é somente aqueles, ou se são meramente exemplificativos, né, outros, né. Em relação a isso aqui, existem casos aqui que vocês vão ver que ele fala notadamente, ou seja, aqui está falando que é rol meramente exemplificativo, mas tem uns casos que ele fala realmente que são apenas aqueles. Que a gente vai chegar nesse tópico aí para a gente discutir melhor, tá bom? Parágrafo 2º, considera-se o que é dolo, galera. O que é o dolo? Né? Você vê que a lei de improbidade administrativa está punindo em relação apenas a título de dolo. O que é o dolo? É a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
e tipificados nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Tá certo? Aqui, na verdade, o que está a se falar aqui é do dolo específico. Ou seja, não está se punindo aqui a título de dolo genérico, né? O cara teve a intenção. Não, ele tem que ter a intenção de praticar o que está tipificado nos artigos 9, 10 e 11. Não basta simplesmente a voluntariedade, né? E aqui nós estamos falando de um dolo específico, né? Que o entendimento do Supremo é que, na verdade, o cara é punido a título de dolo genérico, né? Mas a lei ela traz agora, né, de forma clara e objetiva, que o dolo que está a se falar aqui é o dolo específico. Parágrafo 3º, o mero exercício das funções do desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Então veja, pessoal, que ele está ainda, né, ele está reafirmando que realmente tem que haver aquele dolo, tem que haver a intenção de praticar o ato ilícito, tá certo? Aplica-se ao sistema da improbidade disciplinada nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Eu pergunto agora a vocês, pessoal, em relação à lei de improbidade administrativa, existe foro por prerrogativa de função? Qual é o entendimento jurisprudencial? Que não há foro por prerrogativa de função. Você vai começar a ação no primeiro grau de jurisdição, tá? O juiz cometeu ato de improbidade, né? Você vai entrar no primeiro grau. O secretário de Estado, né? O governador, vai começar no primeiro grau de jurisdição. Beleza? Então, pessoal, para não ficar muito grande, né, trouxemos aqui as noções introdutórias, né, da LIA, com a nova redação. Então, eu espero que você tenha realmente gostado, né? Deixa o like aqui para não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. E até a próxima aula de LIA, né, Lei de Improbidade Administrativa. Você nunca mais vai esquecer esse termo aí, LIA. Beleza? Tchau, tchau.